Eu te ver rodando, sapateando no mistério. O Senhor tem pra ti nações, assim diz Ele pra ti. Recebe porque é um fogo diferente nas outras. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falava comigo. Eu vou fumegar este lugar com um fogo diferente. Uma glória diferente que invadir este lugar. Mas é necessário abrir a nossa boca. É necessário a glória. Eu estou muito feliz porque quando eu entrei neste lugar, eu pude contemplar que o mesmo homem de branco que eu pude ver lá no hospital, que foi buscar o pastor, esse mesmo homem de branco está à porta. Glória. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é muito educado, querido. Ele espera você dizer: vem, amado meu. O homem de branco está aqui. Jesus está neste lugar. Se ele for entrar dentro de você, você vai cair, porque é muita glória. Então junto com ele está o Espírito Santo de Deus. E ele quer te encher nessa noite. Antes de eu trazer a palavra, eu quero que você dê a mão ao seu irmão. Eu quero que você desliga agora e que você fique ligado no mundo espiritual, porque já era para Deus ter invadido este lugar com muita glória. Mas você, querido, assim o Espírito Santo me manda dizer: você barrou. Abre teu coração nesta noite para sentir uma glória diferente. Começa a dar glória. Fecha os teus olhos agora. Você sabia que a tua voz, juntamente quando os anjos dão um coro celestial, agora atrai a presença do Todo-Poderoso, a presença dos céus para a terra. Comece a clamar nesse instante. Fecha os teus olhos, jovem. Fecha os teus olhos, igreja. Comece a clamar agora. Comece a dizer: venha, Espírito Santo, toma minha vida com uma unção diferente. Ele me canta, ele me
capítulo 41, versículo 50. Amém? Não deixa essa glória acabar. Não deixa essa presença acabar. Abre a palavra glorificando. Leia glorificando. Alimenta da palavra glorificando, querido. Quando eu estiver ministrando a palavra de Deus aqui, eu quero dizer para você, fica à vontade. Se quiser chorar, chora. Se quiser pular, pula. Se quiser entrar na presença do Todo-Poderoso, pode entrar. É Ele que comanda. Eu não sou nada. Eu vou aonde Ele me coloca. Até onde Ele me manda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E nasceu a José 2 filhos, antes que o ano de fome lhe chegasse. E lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Queridos, ainda no livro de Gênesis, abra no capítulo 49, desculpa, no capítulo 50, versículo 19, amém? Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus é real. Aleluia. Oh, aleluia. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou descer aqui, amém, queridos? Pode ser sentado agora no nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, eu quero passear com você um pouquinho sobre a vida de José. A palavra de Deus nos conta sobre um jovem de 17 anos, ao qual fazia a diferença no meio de seus irmãos. Eu quero abrir aspas aqui falando. Nessa noite o Senhor quer assim falar comigo e com você. Mas eu já vi tantas pessoas dizendo assim: eu estou na prova e estou sendo humilhado como José. Só que José, ele fazia diferença. José, ele era perseguido, ele era invejado, porque ele era um filho bom. José, ele fazia diferença dos irmãos dele. Ele se destacava. Será que realmente você pode agora fechar os seus olhos e falar assim: amém, eu vou me colocar como José? Eu vou me colocar como José. Feche os seus olhos e diga: eu vou me colocar como José. Eu vou me colocar como José. Querido, mas para você se colocar como José, você tem que se destacar como filho do Todo-Poderoso. Você tem que fazer a diferença, ainda que seja dentro da casa de Deus. José fazia diferença. Diz a palavra de Deus que o teu pai o amava mais do que os seus outros irmãos, pois ele era filho de sua velhice. E conta também que seu pai fez para ele uma veste, uma túnica com muitas cores. Mais uma vez podemos ver que José se destacava. Segundo os historiadores, praticamente todos os irmãos de José se vestiam iguais. Mas para José foi feita uma roupa específica. Eu quero profetizar na sua vida que hoje, Todo-Poderoso, teu Pai, vai fazer uma roupa diferente para você. Uma veste diferente para você. Essa veste é para onde você passar, você fazer a diferença. É para você se destacar. Não se vangloriando como homem, porque se for preciso ele te abate. Mas para você se destacar em santidade, para você se destacar em comunhão, para você se destacar em servo do Todo-Poderoso. Continuando, querido, na história dele, eu quero falar sobre coração machucado, coração
lugar, o Senhor também me falava que tinha almas aqui assim, precisando de ser tratadas, precisando de ser curadas. O Espírito Santo é tão lindo que quando Ele começa a revelar, Ele começa a nos fazer entender aquilo que nós ainda não somos capazes de entender. Ele vai além da sabedoria do homem. O Espírito Santo de Deus me levava a entender a história de José de uma maneira a qual eu nunca entendi. A palavra de Deus diz que quando ele teve 2 filhos, um se chamou Manassés e o outro Efraim. Algumas Bíblias falam diferente, que Manassés era porque Deus me fez esquecer do meu passado de dor e de sofrimento. E que Efraim era porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu quero dizer para você que dor e sofrimento é diferente de aflição. Por isso é que eu quero entrar de novo na história de José. Imagina você, José, indo fazer o que seu pai lhe ordenara, indo até os seus irmãos, sangue do seu sangue, irmãos, amados, queridos, que ele vivia já uma vida, e chegando ele até lá, antes dele sequer chegar, nem com certeza nem passava pela mente dele, querido, que ali já maquilavam mal contra ele, que já falavam dele, que já conspiravam mal contra ele, que já desejavam até mesmo matar a ele. E os irmãos, muitas das vezes é assim comigo e com você. Nós não imaginamos que quem vai se levantar contra nossas vidas é aqueles que nós mais amamos, é aquele que nós convivemos lado a lado, caminhando junto. E com José não era diferente, era assim. Quando ele chega ali, que eles jogam ele no poço, imagina a dor dele. Imagina um jovem de 17 anos, indo ao encontro de seus irmãos, a mandado de seu pai, confiante, achando que mal algum sucederia com ele. Quando ele chega, lançam ele dentro de um poço. É dessa forma que acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes nós vamos até mandado do nosso pai. E quando a gente está caminhando, já estão conspirando mal contra nós. E quando nós estamos indo, já estão planejando mal contra nós. Só que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele transforma tudo aquilo que Satanás levanta contra a nossa vida em bem. Ele transforma uma situação. Ele tem poder para isso. O meu pai, o seu pai, igreja, tem poder para isso. Eu acho que você não está entendendo. Eu estou falando de um jovem que não esperava que ninguém enganasse, fosse decepcioná-lo, fosse ganhar contra a vida dele. Tentou. Jogou ele dentro de um poço. E o pior, conversando entre si, um de seus irmãos, Judá, fala: para quê? O que nós vamos ganhar matando ele? Vamos vendê-lo. Meu Deus! Eu acho que se José tivesse ganhado uma surra, eu acho que se eles tivessem dado aquele susto de José, mas imagina eles vendendo ele por tão pouco. A palavra do Senhor diz que a nossa vida, a nossa alma é tão preciosa para Deus. Imagina você sendo vendido ou sendo trocado por uma coisa tão pequena, tão banal, por uma coisa que acaba. Porque o nosso corpo, a nossa matéria, ela acaba, mas o nosso espírito não acaba, ele vai para Deus. Ele tem valor. Meu espírito, seu espírito tem
Imagina aquele jovem dentro daquele poço, gritando desesperado, achando que talvez aqueles irmãos tivessem misericórdia, não acreditando que eles iriam deixar ele ali até a morte, mas queriam ali tirar ele dali da mesma forma que julgaram. Imagina agora a alegria dele quando eles vão tirar, mas imagina a decepção quando ele é vendido. Quem sabe ele até pensou, melhor fosse que eu ficasse atirado lá dentro. Esperar uma coisa dessa da pessoa que amamos, da pessoa que confiamos, da pessoa que não pensamos que vai ser deixada usar pelo diabo. Enquanto José vai, o Senhor abre aspas e começa a contar sobre Judá. E o Senhor me revelava algo tremendo. Esses dias o Senhor usou o meu noivo para falar algo comigo muito forte. Ele falava assim, olha, Deus manda te dizer que muitas das vezes você clamou por justiça. E que você não sabia, mas que no momento que você clamava, Ele já estava fazendo justiça. Mas Ele só te deixa saber lá na frente, quando você está preparado para o seu ego não subir, para você não se vangloriar. Porque é assim, sempre a glória vai ser para Ele. E o Senhor me fez enxergar isso na história de José. Enquanto José estava caminhando, o Senhor começa a contar a história de seu irmão. Aquele que deu a ideia de simplesmente vender o seu irmão. O Senhor começa a contar a história que Judá se casa, mas o seu primeiro filho, o seu primogênito, era mau aos olhos do pai e o Senhor mata ele. O segundo ele quer dar por mulher daquele que morreu, por homem, perdão, igreja. Ele quer dar o segundo filho por homem daquela mulher a qual o filho tinha morrido. Mas o Senhor o mata também porque o que ele fazia era má aos olhos do Senhor. E ele, se você for caminhando, você vai vendo, ele fala que ela perde os 2 filhos, a esposa, e ele perde os 2 filhos, perde uma filha. Agora eu falo para você, imagina só, toda a tempestade diabólica que chegou sobre a casa de Judá. José não sabia porque ele estava em outro lugar, ele estava em outro lugar, em outra dimensão, vivendo outras coisas na sua vida. Mas imagina a aflição e a agonia de Judá, por imaginar cada vez que chegasse algo de ruim à sua casa, uma notícia má à sua casa, que talvez pudesse ser porque ele tocou na vida do seu irmão. Imagina só a aflição daquele homem. Imagina todos aqueles filhos, quando eles chegou diante do seu pai Jacó para consolar. E a palavra de Deus diz que ele não quis. Ele recusou o consolo de todos os seus filhos e preferiu chorar sozinho. Imagina o quanto deve ter doído. O quanto eles devem ter pensado, mesmo ele achando que José está morto, mesmo José não estando presente, ele não quer o meu consolo. Eu quero que você entenda que muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento de dor e de aflição, quando nós fomos tocados, quando nós somos traídos, quando nós somos vendidos, muitas das vezes nós batemos os nossos joelhos e falamos, Pai, até quando? Senhor, eu quero ver a tua justiça. Eu quero te dizer que realmente o Senhor não tarda. Ele trabalha no tempo dele. Ele trabalha e você não está sabendo. Ele age e você não está vendo. Ele está em silêncio. E muitas das vezes você está acusando Deus.
nós descobrimos, nós temos que estar suficientemente preparados para ajudar e amar o outro. Para ajudar e amar aquele que se deixou ser usado por inimigo para tocar em nossa vida. O Senhor também me fazia entender, quando Ele fala de Efraim, que o Senhor o fez prosperar na terra da aflição. O Senhor apagou, mudou, transformou o passado de dor e de sofrimento. Ele apagou, transformou em bem, mas fez ele prosperar na terra da aflição. O que eu posso entender? Que a nossa vida é de peleja em peleja, é de batalha em batalha. Cada situação, cada problema que nós vivemos, cada dificuldade, cada aprovação nos faz crescer. O que você passou, o que você viveu, entrega hoje nas mãos do Senhor. Ele já transformou em bem para a sua vida. O que você está vivendo agora, querido, se for um momento de aflição, eu quero te dizer uma coisa: a aflição é diferente de dor e de sofrimento. A aflição é uma coisa que o próprio ser humano cria. Nós ficamos pensativos, nós ficamos achando o que vai acontecer, o que vai se suceder, e a gente não consegue enxergar a dimensão da glória que Deus tem preparada para nós. Você não tem dimensão da glória que Deus tem preparada para você. Glória a Deus. Quem acredita nisso, adora o nome do Senhor. Você não tem dimensão. É grande demais. É forte demais. É tremendo demais. O Senhor me fazia entender que quando Ele dizia aflição, imagina na mente dele passando um filme, tudo que ele passou ali. Talvez quando ele foi vendido, ele pensou: acabou, a minha vida acabou. O certo seria isso. Mas de repente o Senhor começa a prosperar. O Senhor começa a prosperar o trabalho das mãos de José. Começa a honrá-lo naquele lugar. Começa a honrar ele ali no Egito. E ele é colocado à frente de tudo. O mais engraçado é, quem ele pensava que não ia trair, traiu. O mais difícil de aceitar é isso. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que para moldar também mais um pouquinho José, que para trabalhar também mais um pouquinho com José, na hora que está tudo bem, de repente, se levanta contra ele. Vem um vento contra ele. Imagina a aflição dele. Quando José, eu estou resumindo a história, querido, porque é muito grande. Quando José entra dentro da casa e cai naquela cilada. Ele não cai no pecado, mas eu digo cilada, sabe por quê? Ele ficou tão aflito. Ele ficou tão afligido com aquela mulher tentando seduzi-lo, que quando a palavra de Deus fala que ela tenta arrancar, tomar as vestes dele, talvez ele com uma força de homem poderia pará-la, pegar e sair, mas ele sai correndo e diz a palavra de Deus que nas mãos dela ficou as vestes dele. E ali ela planejou e maquinou o mal. Se levanta contra a vida daquele homem. Começa a inventar sobre o caráter. Começa a falar sobre a vida, sobre a índole de José. E José é mandado para a prisão. José começa a descer de novo.
Imagina a aflição no coração daquele menino. Imagina a aflição no coração daquele servo de Deus. É assim que acontece comigo e com você. Quando nós superamos algo forte, quando nós superamos, quando Deus pega nas nossas mãos e nos levanta, quando nós superamos ser traído por aqueles que nós não esperávamos, quando nós superamos ser vendido por aqueles que nós não esperávamos, de repente vem um momento de aflição. Eu quero te dizer, se você está num momento de aflição, não deixe de glorificar o Senhor. Aleluia. Não deixe de adorar o Senhor. Ei, lá na prisão, José ficou à frente daqueles presos. Talvez ele aprendeu a falar ali tantas línguas porque ele tinha homens que falavam diversas línguas. O Senhor tem estratégia, querido, em cada coisa que nós passamos, em cada coisa que nós vivemos. Aleluia. O seu momento de aflição é o seu momento de aprender. Não é um momento de, desculpa a palavra, se descabelar. Não é um momento de se desesperar. Deus já te tirou de problemas maiores. Deus já te livrou de problemas maiores. Deus já te livrou de situações piores. Deus já sustentou o teu coração, o teu emocional, o teu psicológico. Não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Ele te usa no momento de aflição. Se você der lugar para ser usado na vida daquele pequenino que também está na aflição com você, não seja egoísta. Quando você estiver na aflição, continua se colocando em posição de vaso do Senhor na terra e se deixa ser usado. José foi usado ali para definir sonhos para aqueles homens. E ele falou, não, e ele disse, não esqueçam de mim. Ele falou para um deles, não esqueça de mim quando estiver lá dentro de novo. A palavra diz que ele se esqueceu. José conta um sonho que ele ia voltar para servir. Mas ele se esquece de falar de José. Mas José perseverou em acreditar que Deus faria algo. E o Senhor fez, querido. O Senhor fez. Porque quando ele menos esperava que o nome dele fosse ser soprado lá dentro daquele lugar de novo, o nome dele foi assoprado. E ele foi chamado. Só que agora ele é chamado para definir um sonho daquele que abaixo de Deus, é lógico, poderia levantá-lo novamente. Aleluia. E tudo é colocado, e tudo é entregue novamente nas mãos de Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Se você se colocar na posição de vaso, quando você menos esperar, Deus vai usar aquele que você acha que não é, que vai esquecer de você. Deus vai usar aquele que você acha que é pequenino. Deus vai usar aquele que você não dá nada para soprar o teu nome no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E quando você chegar ali e falar aquilo que o Senhor te manda falar, e se colocar da forma que o Senhor te mandar se colocar, vai ser entregue roupas novas a você, vai ser rasgado, vai ser aniquilado o mal que projetaram contra você. O seu momento de aflição vai ser destruído e você vai começar a prosperar. Eu não digo só prosperar financeiramente, porque a prosperidade do crente é diferente. É alegria, é comunhão, é consolo, é sabedoria. É isso que o Senhor vai trazer na sua vida. É saúde, é união. Você vai prosperar de
chega ali os irmãos de José. E naquele momento, como eu disse no início da palavra para a igreja, José deixou de lado tudo e se pôs na posição para ajudá-los, para servi-los. Quando o Senhor te levantar, diz a palavra de Deus que eles não reconheceram a José. Quando Deus te levantar, ninguém vai poder te reconhecer. Quando Deus te levantar da forma que Ele quer te levantar, ninguém vai te reconhecer. Glória a Deus. É necessário ser diferente. Glória a Deus. O Senhor me manda falar, igreja, é necessário ser diferente. Glória a Deus. O Senhor entra aqui nessa noite para falar ao teu coração que é necessário você mesmo que questiona neste momento, é necessário você ser diferente. Aleluia. Senhor, mas é demais para mim, eu nunca sonhei com isso, não importa. O Espírito Santo manda dizer para você, é necessário você fazer a diferença na terra. Sabe por quê? Está aí o segredo. Ele quer te colocar num patamar mais alto, até mesmo no meio dos homens, para você ajudar as almas. Não é para você se vangloriar, não é para você se achar, não. Ao contrário, é para você levantar aquele que está caído. É para você dar alimento para aquele que já não tem mais alimento. É para você perdoar e amar. Eu imagino que depois José deve ter sentado com seus irmãos. A Bíblia não conta isso, querido. Estou falando de algo que eu imagino. Mas ele deve ter sentado com seus irmãos para saber de toda a história. Imagina ele perguntando, e aí, Judá? Me conta a sua história. Ainda faltou a parte que a nora dele engana ele e ele ainda tem 2 filhos com ela. Imagina o que passa na mente de José, meu Deus. Eu não sabia, o Senhor já estava fazendo lá. O Senhor já estava fazendo, o Senhor já estava tocando. Mas eu tenho certeza que José não usou aquilo para humilhar o seu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha trabalhado com José. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Quando você souber que a mão do Senhor já trabalhou na vida daquele que tocou em ti, pode até passar pela sua mente, porque você vai se lembrar, Deus é Deus. Deus foi Deus na minha vida. Deus agiu ao meu favor. Talvez você vai até dizer, Senhor, perdão, porque muitas das vezes eu te pedi para fazer e eu não sabia de nada, o Senhor já estava fazendo. Mas Deus vai ter moldado você de uma forma, Deus vai ter sarado você de uma forma, que o que vai sair da tua boca é amor e compaixão. Deus vai ter moldado você de uma forma, que o que você vai fazer é estender sua mão para ajudar aquele que necessita. Aleluia. Eu quero trazer você agora não como José, não como filho de Jacó. Eu quero trazer você como igreja, filha do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você 3 coisas. Primeiro, o seu passado de dor e de sofrimento, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele já transformou em Deus. O Senhor já trabalhou. Você só vai saber dos detalhes na hora que Ele quiser te colocar em cima do altar para testemunhar a glória dEle. A segunda coisa, é necessário que você faça a diferença na terra. Glória a Deus. Como assim, pregadora? É a diferença mesmo. No meio dos homens também. Não estou falando só no mundo espiritual, não. Você vai ser grande. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor nos assenta na mesa, junto com os príncipes e os poderosos.
Todo-Poderoso. Aleluia. É para você dar para Ele o que Ele necessita. Porque Ele pode ser grande ao falar, Ele pode ser grande ao vestir, Ele pode ser grande até mesmo nas suas condições financeiras, mas muitas das vezes é um pobre miserável que não tem a presença de Deus. Aleluia. E é por isso que você precisa se destacar nessas terras. O Senhor manda dizer, viu, pastor, dentro dessa igreja, Ele vai levantar uma geração eleita, homens e mulheres, para pisar em nações. Vai colocar no meio de pessoas grandes. Você tem fé para isso? Que hoje você está aqui, mas que daqui 1, 2, 3 anos você pode estar no meio de pessoas muito grandes. O Senhor tem esse plano para você, querido. Quando você recebe uma unção de missionário, missionária, não é uma unção qualquer, não. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está me mandando dizer.